aqui é a Chan Marçal, membro pesquisadora do NUCUS, Núcleo de Culturas e Sexualidades da UFBA, e membro fundadora do coletivo das Liliths, Salvador, Bahia. Nessa tarde ensolarada de Salvador, sim, jogaram os olhos aqui, mas nós continuamos resistindo. Eu estou aqui com uma mana lá de Belém do Pará, conterrânea, Amazônia da Parauara, Marajoara, José Sena, que é doutorando em Linguística aplicada pela UFRJ, pesquisador do NUDES, Núcleo em Discurso e Sociedade, e ativista pelo coletivo Caboca. Mana, te apresenta um pouco mais, fala da tua pesquisa, e estamos aqui para trocar essa ideia. Bom, então, responsa, né? Então, mana, eu acho que a gente tem que começar falando... Vou começar falando de mim desse lugar que eu tenho tentado agir de uma forma política a partir desse espaço que a gente chama Amazônia, mas também tentando desconstruir muito desse imaginário que se esconde debaixo dessa cor verde, né, que homogeneiza o que a gente chama de Amazônia, né? Então, tem duas Amazônias que me atravessam muito, que é a Amazônia Marajoara e a Amazônia Atlântica, que é o que eu tenho discutido atualmente na minha pesquisa. Bom, o meu trabalho, né, a minha pesquisa de doutorado está muito voltada para a população LGBT queer atualmente, sobretudo a questão da saúde sexual, mas o meu trabalho com essa questão da população LGBT, com as dissidências do gênero da sexualidade, ela vem muito mais pelo campo das artes, que acabam atravessando as pesquisas que eu tenho desenvolvido, né? Que desenvolvi no âmbito do mestrado e agora no âmbito do doutorado. Bom, então, principalmente há um debate sobre esse lugar da Amazônia, né? E sobre como é que a gente se produz enquanto sujeito desse lugar, né? O que é ser amazônida? O que significa ser isso? Então, o meu trabalho principalmente o artístico, ele tem se voltado para problematizar esse lugar desse corpo, né? E aí a trajetória começa com o meu próprio corpo nesse caminho, porque eu tive 2 deslocamentos que foram fundamentais para esse reconhecimento do que seja ser uma amazônida. O primeiro foi a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro, quando eu fui morar, por conta do doutorado, que foi um choque para mim, porque eu não reconhecia, não tinha o entendimento de que eu era um afrodescendente. Então, o primeiro choque foi viver uma experiência, a primeira semana no Rio de Janeiro, né? Nunca tinha morado no Rio, e aí a polícia estava fazendo impedindo as pessoas de irem à praia. Então, eles abordavam os ônibus e faziam descer todas as pessoas negras. E aí, numa dessas operações da polícia, eu também fui junto, né? E aí, naquele momento, eu entendi que eu era também afrodescendente. E aí, isso foi um choque para mim no sentido de me confrontar com toda uma origem, com toda uma ligação que tinha no meu lugar, porque parece que essa questão da negritude, embora seja forte atualmente, é algo que foi apagado durante muito tempo da nossa miscigenação, da forma como na Amazônia isso se constitui, né? Tanto que a gente fala muito da morenice, né? A Belém é a cidade morena, tem muito desse discurso que é miscigenado, mas que apaga também na verdade, uma das nossas matrizes, que é africana, que é negra. O segundo movimento foi quando eu vim para Salvador, né? Vim em 2 situações. Eu tive a oportunidade de morar em Salvador, que é uma cidade que eu sou apaixonado. E aqui, na relação, né, homoerótica com outros rapazes, aconteceram muitas vezes de eu ser projetado como índiozinho, né? Eu nunca era, diferente do Rio de Janeiro, eu nunca era capturado como alguém afrodescendente. Eu era o índio, né? E aí isso chamou muita atenção para mim, porque ficou esse choque na minha cabeça. Eu estava todo num trabalho, né, de me entender numa negritude, e de repente eu vou para um lugar que tem uma força, né, um debate muito forte com a negritude, uma vivência muito forte, e eu não sou, então, aceito como negro, né? Eu sou apontado como índio. E aí todas essas questões vão mexer com uma série de reflexões que eu já tinha desde a minha família, desde casa, porque eu sei a etnia de que eu descendo, né, na etnia indígena, que é dos índios Andirás, que é daquela região do Salgado, principalmente da cidade de Curuçá, que é a cidade do meu pai, mas que é do mesmo tronco dos índios Parintintins, que é a etnia de onde descende a minha mãe, que é lá de Parintins, no Amazonas, né? Então, já tinha esse debate, mas ele não era tão forte. Só que essas experiências de deslocamento, né? E aí eu me entendo como um caboclo, não só dissidente, mas um caboclo em diáspora, né? Porque eu não fui aldeado, né? Não nasci em aldeia.
Então, não sou indígena de aldeia. Mas essas influências todas, elas compareceram quando eu me desloco, então, dessa região, né, do Pará e vou conhecer os outros Brasis, né? Tudo isso se cruzou com essa ideia do que seja ser um sujeito dissidente, né, do gênero, da sexualidade. Então, quando eu vou fazer o doutorado, né, e por isso se atravessa de uma forma direta, às vezes indireta com a minha pesquisa, é que eu vou, então, ensaiar com o meu corpo uma experiência quase de travestilidade, né? Eu vou para um feminino extremo, experimentar esse corpo, mas não era só o feminino, era um feminino que era afro-indígena ao mesmo tempo, né? Que era e macumbeiro, né? E muito com esse recorte da religiosidade que é muito importante para mim, muito marcada. Então, basicamente, esses cruzamentos é que tem me movido atualmente, né? Mas esse debate me acompanha, principalmente em relação à religião de matriz africana, a Umbanda, ao Candomblé e a Pajelança, a Cabocla, que são coisas que me atravessam, que tem me conduzido para os trabalhos que eu tenho desenvolvido, né? Massa, mana. E tem uma coisa que eu sempre fico pensando muito, justamente me entendendo nesse lugar também de uma pessoa amazônica e de uma pessoa cabocla também, cabocla, de que, de fato, às vezes me parece que a gente está deslocada realmente do que é a produção do resto do Brasil, né? E aí eu queria que tu falasses um pouco o que tens produzido, imaginado também, e de como é que isso vai se encontrando nas tuas pesquisas, eu digo de referencial teórico, essa questão da problemática que é a miscigenação. Porque quando a gente vai falar em caboclo, a primeira coisa que a gente vê enquanto talvez uma explicação etimológica é que ela é uma palavra que surge ali no processo da miscigenação, né? Então seria o encontro da mistura do negro, ou do branco, do europeu com o indígena daqui, né? E alguns outros estudos a gente vai perceber que caboclo ele tem uma raiz talvez mais profunda, que era designar aquelas pessoas que viviam nos interiores das matas, das florestas, que tinham os hábitos, né? E também ele vai ganhar os significados talvez mais polifônicos, porque ele vai ter vários outros significados também, né? Dependendo do contexto. E a gente tem que imaginar o caboclo também dentro do contexto amazônico, que é diferente de outros contextos, né? O que tu tem pensado a respeito da miscigenação e inclusive da produção ou da corporalidade desses corpos assim da Amazônia, imaginando, claro, imagem, imaginário, cultura, produção de sentido nesse território? Então, teoricamente, né, eu não tenho um grande repertório, mas eu fiz algum levantamento justamente, e a partir das conversas que a gente já tinha tido, né, sobre essas questões, inclusive sobre essa questão do cá a boca, né, e aí tem toda uma etimologia sobre isso, mas que nos livros que aparecem isso, eles não confirmam que essa origem histórica seja realmente a verdadeira, né? São suposições. Que o caboclo significa aquele ou aquela que vem do mato, né? Mas, assim, tem muito mais a ver com uma experiência da minha infância e de uma vivência nesse lugar do que uma experiência teórica de leitura sobre isso. Porque tem para mim, muito forte essa questão do caboclo, e eu tenho insistido em não usar cabocla justamente para apagar mesmo essa ideia desse encontro das raças, essa ideia embranquecedora, né? Mas também para marcar uma outra trajetória com a experiência de quem vive na região, né? Eu lembro que eu não nasci no interior, mas nasci em Belém, mas era muito forte o imaginário, principalmente na época do Círio, com meus primos e primas. Então, e assim, eu morava em Belém, mas vivia no interior, vivia em Curuçá praticamente o tempo todo. Então, a minha identificação, meu pertencimento é muito no interior. E aí tinha essa coisa. Eu lembro que quando a gente ia para Belém, tinha a preocupação da gente não fazer caboquice, né? Não pode ser cabocla, né? Então, o que era não poder ser cabocla? Eu refletindo hoje sobre isso, né? É justamente a gente não pode não parecer da cidade. Precisamos parecer da cidade. A gente tem que confirmar a norma, né? Então, de jeito nenhum, a gente não podia fazer caboquice, a roupa não podia ser muito exagerada, a gente não podia fazer certas brincadeiras, a gente não podia ter um comportamento que não fosse o esperado para aquilo, né? Só que aí isso era atravessado de muita coisa, porque, na realidade, eu estava num lugar de privilégio porque eu estava na cidade, né? Então, tinha essa relação com a família, uma relação afetiva que, desde criança, eu já percebi e me afetava. O que era ser... Por que, né, era diferente, né? Ser esse caboclo. Esse caboclo, por que eu não posso ser caboclo, né?
E, claro, eu trago, então, esse lugar que acaba sendo construído de uma forma pejorativa, e aí eu começo a repensar esse lugar, né? Então, quando eu vou fazer meu mestrado, que eu vou fazer no interior do Pará, né, no campus de Bragança, pela UFPA, eu vou viver uma outra experiência que tem a ver com essa coisa que eu, claro, construo com a ideia de cabocla, porque eu lembro que eu fui professor substituto, né, também pela UFPA, e eu lembro muito forte, as pessoas do interior, os alunos do interior, eles tinham essa relação, era quase um complexo de baixa autoestima em relação à capital, né, como se fosse menor, como se fosse menos. Isso me incomodava muito. Então, quando eu fui aluno no interior, eu entendi como é que essa operação se dava de você ser do centro da periferia, né? E essa sensação ela foi radicalizada quando eu fui estudar no Rio de Janeiro e eu fui entender o que é vir lá do Pará para estudar no Sudeste, né? Isso tudo alimentou essa ideia. Então, essa ideia de caboclo, esse atravessamento, se radicalizou com essa experiência com esses alunos, com a minha própria experiência nesse lugar, né? Então, eu tenho construído, na verdade, tentado fazer a própria ideia lá da Butler, de pegar a injúria e transformar ela num dispositivo produtivo, né, para a gente pensar a subversão. Então, isso é recente, claro, são reflexões que tenho feito de 1, 2 anos para cá, né, e de pensar esse caboclo, né, e esse caboclo falado desse jeito, porque é assim que as pessoas no cotidiano falam, né, ninguém fala caboclo, né, é caboclo, sobretudo no interior, né, e que eu tenho tentado, inclusive, tirar essa ideia de interior, por isso eu tenho eleito esses nomes. Amazônia Atlântica, né? Para a gente não dizer que ela é no interior de alguma coisa, ou seja, ela não está à margem de alguma coisa, né? Ela tem a sua centralidade. Então, a ideia do cabocla passa justamente... essa construção passa muito por isso. De tentar não procurar essa origem, talvez, dessa história de uma miscigenação, mas o que a gente tem feito com isso que tem chegado até a gente. Né, de uma negritude, de um indigenismo, e do que a gente é, o que a gente se tornou. Né? Então, essa cabocla é meio, no meu entendimento, né, a construção teórica aí que eu tenho trabalhado sobre isso, o que é, então, o que nos marca enquanto cabocla, né? No agora, nesse agora, né? Como é que a gente produz essa ideia? Então, eu tenho ido muito por esse caminho, né? E que passa por uma ideia central, que é de territorialidade, né? De uma localização geopolítica, não só em termos de Brasil, mas em termos de Amazônia, né? Uma coisa que eu tenho pensado muito em relação às manas e aos manos da Amazônia Ocidental, por exemplo, pensando em Manaus, ou então pensando nos outros territórios para além do Brasil, o quanto a gente é privilegiada nesse lado oriental da Amazônia, né? Aqui por Belém, por conta do acesso, não só por conta das distâncias, mas por conta da rodovia, uma rodovia, né, que facilita essa circulação. E como a gente concentra muito também, muitas marcas culturais que, na verdade, são de hábito, se a gente for olhar, de uma Amazônia, né? O paraense é muito bairrista, né? Então, tem muito essa coisa de o tacacá é da gente, o açaí é da gente, mas, na verdade, quando você entra na Amazônia, tem toda uma subsistência, um modo de vida que, na verdade, vive da mandioca, do açaí, do peixe, do tacacá, enfim... E aí, enfim, pensando em tudo isso, né? Então, o que é dessas trajetórias, o que é a gente, né? O que é a cabocla? Então, acho que é um termo aberto em construção, né? Não dá para definir exatamente, mas eu acho que é um lugar problemático para a gente pensar o que a gente está fazendo, de onde a gente está, né? É mais ou menos por aí. Certo. Eu, nisso tudo tu falando... O que tu tem imaginado, pensado do que esses outros não Brasis têm para ensinar? E eu acho que isso tem a ver com a Amazônia também. E eu acho que eu estou falando isso porque também quando eu me desloco da Amazônia e vou para outros lugares, parece que o sentido do que a gente produz lá naquele território enquanto Amazônia parece que potencializa mais enquanto... eu querer me afirmar desse território, né? E perceber que talvez nesses lugares ainda que estão muito escondidos, nesses lugares recônditos ainda disso que a gente entende como Brasil, talvez ainda exista alguns rastros do que a gente poderia pensar ou imaginar sobre ancestralidade, assim, aqui nesse país. Assim, o que tu tem para falar sobre isso, mana? Assim, pensar nessa Amazônia, o que tem para contribuir para o resto do Brasil, pensar novos caminhos de política, e eu fico pensando também de imaginário, de sociedade, entendeu? Sim.
Olha, eu acho que a primeira coisa, que eu vou partir do lugar onde eu estou agora, muito mais presente, que é a academia, que é uma coisa que eu tenho me questionado muito na construção dessa tese, é quantos autores amazônidas eu li para produzir o conhecimento que eu estou produzindo. Né? Não basta ser o meu corpo, um corpo amazônida que produz conhecimento, que está na universidade. Na realidade, o que eu fiz? O que a gente faz? Né? A gente vai para a universidade aprender toda uma metalinguagem, toda uma forma de conhecer as coisas do mundo e da vida, sob um certo recorte, uma episteme, né? Que é uma episteme totalmente eurocentrada ainda. Né? E a gente lê muito em inglês, ainda em francês, não é que não tenha que ler, né? Mas a gente lê as pessoas desses lugares, o que elas estão produzindo, e quando eu falo ler, será que o aprendizado está mesmo só nessa leitura do texto escrito? E aí eu chego na tua pergunta, né? Eu aprendo muito com as parteiras, com as bezendeiras lá da região. Né? Em Bragança eu tive o privilégio, e também em Soure, no Marajó, e Salvaterra também, assim, muito forte, de ter tido contato com os pajés, com essas bezendeiras, com essas parteiras, porque a produção narrativa e a produção do modo de entendimento da vida e do mundo é de uma riqueza, de uma integração, né? Aí a gente vai ler lá no Boaventura, claro, já de 80, final de 80, ele falando do paradigma emergente, né? E de como, na verdade, o saber ele vai chegar a um ponto que ele vai, então, se integrar, né? E aí a gente vai lá para uma parteira e ela já faz isso, já é integrado, né? Desde o nascimento da criança até a socialização dela, em uma série de processos complexos que estão, claro, atravessados nisso, que é, se não a mesma coisa, ditas de formas diferentes, né? Então, eu acho que o aprendizado é um aprendizado de humildade. A gente precisa um pouco calar e talvez tirar do nosso tempo que a gente tira para leituras tão complexas, né? Então, textos tão elaborados e filosóficos, e a gente para silenciar na beira de um rio, ir lá numa comunidade ouvir o que elas têm a dizer sobre a vida, sobre as coisas. Eu acho que o caminho é meio esse, é de humildade, a gente conseguir olhar para o simples e tentar entender uma coisa muito maior que a gente está tentando encontrar no mais complexo, no meu entendimento. Né? Não que o mais complexo, não que as teorizações não sejam importantes, não é isso. Mas se elas são a única ferramenta, a gente está colonizando alguém. A gente está silenciando algum outro saber que não dispõe dessas ferramentas, que não dispõe desse instrumento de poder para ter voz, para falar. Sim, mano. Então, eu acho que esse, inclusive, é um ideal nosso, né, de abrir caminho para que essas novas narrativas, ou essas, na verdade, essas narrativas que não vieram à tona dentro desses lugares, né, que eu digo, lugares centrais que nós estamos, como, por exemplo, universidade, academia e outras cidades que enfim, né, paradigmatizam o conhecimento, eu acho, de forma bem colonizadora no Brasil todo. Então, acho que isso é um ideal, mas eu acho que é um caminho também a gente realmente voltar para os interiores e escutar essas formas de produção de conhecimento e saberes. De fato, eu acho que isso é a minha busca, inclusive para se pensar travestilidade no Brasil e na América Latina também, porque eu estou falando de Amazônia, e lá existe uma outra forma de se pensar e produzir e de elaborar conceitos a respeito dessas vidas, desses corpos. Então, te agradeço muito, mana. Gratidão por esse bate-papo, por essa troca. E eu sei que, para além desse podcast, a gente tem muito que conversar. Então, gratidão. Até a próxima. Se quiser encerrar com alguma palavra. Gostaria. Eu agradeço imenso mesmo. Eu fico muito feliz de poder estar tendo essa conversa. E aí, só queria falar de um trabalho recente que eu fiz, justamente falando desse entrecruzamento junto com o artista fotógrafo Kleber Júnior, que é marajoara, né, e com a Eva Sarmento, que também foi modelo junto comigo, que é o Afro-Amazônidas. Foi um ensaio fotográfico que nós fizemos justamente problematizando esse corpo queer e esse corpo dissidente, né, e esse corpo macumbeiro também, negro, indígena. E esse ensaio fotográfico acabou virando uma exposição, que é o Afro-Amazônidas, que a gente expôs no Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra em março desse ano, e a gente está tentando agora levar para Belém. Então, espero que dê certo. Então é isso, agradecer e dizer que a gente está aí tentando fazer o possível e impossível para marcar nosso lugar no mundo. Então pronto, mano. Axé, até o próximo podcast do No Cus.